E depois dessa vitória do nosso mais querido Brasil, a segunda-feira começa animadíssima. É isso mesmo, de um jeito diferente, né? Um clima diferente, mas tem muita coisa acontecendo, hein? Vamos falar sobre Gabigol, né? Gabigol que mais uma vez entra para a história do Flamengo, clube inglês interessado em tirar mais um jogador do Flamengo, o Wolverhampton da Inglaterra, clube de João Gomes, que já levou João Gomes, agora quer tirar mais um jogador do Flamengo. Sorteio para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, situação de Alan, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando aqui sobre Alan, né? Volante Alan, que tem ganhado, né? Realmente aí, eu posso dizer assim, né? A vaga como titular do técnico Tite. Ontem aconteceu mais uma vez, hein? Né? É um jogo sensacional do Flamengo, mas o que eu já venho falando aqui, batendo na mesma tecla. Todo jogo acontece. Já virou rotina. Que é a situação envolvendo dores musculares, incômodos musculares e acabam acontecendo lesões. Já temos o Léo Pereira que está em fase final de recuperação de lesão. Tivemos o Arrascaeta agora recente, Léo Pereira, agora o Ayrton Lucas, né, recentemente no último jogo. E hoje temos o Alan, que ontem sentiu um incômodo muscular na parte posterior da coxa esquerda, da coxa direita, e será reavaliado pelo departamento médico do clube, foi o que informou o Flamengo. Inclusive o Eric Pulgar entrou no lugar de Alan. Então esse problema chamado dores musculares no adutor da coxa direita, no adutor da coxa esquerda, está virando rotina no Flamengo. Quem me conhece e me acompanha sabe que eu venho falando sobre isso. Então tem que realmente aí o Flamengo dobrar as atenções em relação à situação. Olha só, hoje acontece o sorteio para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, que será realizado nesta segunda-feira, às 13 horas, horário brasileiro, em Luque, no Paraguai. A cerimônia também define todo o chaveamento até a decisão. O sorteio, terá transmissão pelo Sport TV, ESPN, Globo Esporte e canal da Comebol. Hoje o Flamengo vai realmente, né, conhecer o seu adversário na próxima fase da Copa Libertadores da América. Por se falar em Libertadores da América, o maior artilheiro da história da Libertadores pelo Flamengo, Gabriel Barbosa, ontem fez mais uma história no clube, né? Escreveu novamente seu nome no clube ontem. Desde fevereiro, Gabigol não marca. Nos últimos 2 jogos, depois da polêmica envolvendo a camisa do Corinthians, Gabigol não tinha entrado em campo. E ontem o Tite escolheu o momento certo, né? O Tite foi muito inteligente aí, porque o Tite escolheu o momento certo de colocar Gabriel Barbosa no jogo em um momento que o Flamengo estava 5-1 para cima do Vasco de virada. E Gabigol simplesmente entra e ali ele marca o 6º gol, que dá ao Flamengo a maior goleada da história para cima do Vasco. 6-1. O Flamengo já teria vencido o Vasco por 5-1, 5-2, 5-0, mas 6-1 nunca tinha acontecido. E ontem quem fez o gol da maior goleada foi Gabriel Barbosa. Aí, o cara se torna um predestinado. Cara, é incrível isso, né? Gabigol marcando o gol da maior goleada do Flamengo sobre o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Agora eu pergunto a você, torcedor rubro-negro. Ontem Gabigol fez o gol, Gabigol beijou o escudo, depois na zona mista falou que ama o Flamengo, ama jogar no Flamengo. Pergunta a você, torcedor rubro-negro. Gabigol tá perdoado? Ontem a gente ainda viu, né, uma divisão ali, uma parte da torcida, na verdade, ainda vaiando muito Gabriel Barbosa, não chegaram a xingar, mas vaiou muito, muita vaia pro Gabigol, mas outra parte, a maior parte da torcida, realmente apoiando Gabriel Barbosa. Então ainda há uma divisão ali
mas vamos torcer para que dê tudo certo para o Gabriel Barbosa. Quarta-feira, Gabigol viaja à Suíça. Quarta-feira, agora dia 5. Na sexta-feira, dia 7, Gabigol tem um julgamento final, lá no caso antidoping. Acontece na sexta-feira, dia 7. No sábado, dia 8, Gabigol volta ao Rio de Janeiro. Ainda não teremos o resultado final da decisão do CAS, não será divulgado ainda na sexta-feira, tá? Sairá depois, o dia depois, mas o julgamento acontece na sexta-feira e vamos torcer para que dê tudo certo. O Mengão Queridão também emplacou agora uma sequência de 5 vitórias, foram 16 gols marcados e apenas um gol sofrido, justamente o de ontem contra o Vasco. O Vasco aí, né, fez o abrindo o placar e o Flamengo virou para 6-1. As 5 vitórias consecutivas do Flamengo. O Flamengo venceu o Corinthians por 2-0 no Campeonato Brasileiro. Depois o Flamengo venceu o Bolívar por 4-0. Depois naquele jogo, né, que o Flamengo já estava só mantendo o resultado da classificação sobre o Amazonas para a Copa do Brasil por 1-0. Depois o Flamengo pegou o Milionários na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 3-0. E ontem o Mengão Queridão de virada, a maior goleada, 6-1 para cima do Vasco. 16 gols marcados e um gol sofrido. O vice-presidente de futebol Marcos Braz ontem ele concedeu uma entrevista coletiva, né, uma entrevista ali na zona mista após a partida do Flamengo sobre o Vasco, e ele falou sobre a situação envolvendo o zagueiro Fabrício Bruno, né? Ele até afirmou estar muito feliz com a permanência de Fabrício Bruno. Ele falou o seguinte: para nós foi uma grata surpresa. O dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. Jogador que já tem convocação de seleção, que a gente garimpou no Bragantino e veio bem. Está super adaptado. Jogador que todo mundo gosta. Importantíssimo para o elenco. Para nós, não muda absolutamente nada. Lógico que o dinheiro seria bom. A gente teria de ir ao mercado para contratar outro jogador. Mas não tem problema nenhum. Aqui a gente está feliz. Mas muito feliz mesmo com a permanência do Fabrício Bruno. Disse aí o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Bom, tá aí Fabrício Bruno, continua no Mengão Queridão. Foi titular ontem ao lado de Davi Luiz. Inclusive o Davi Luiz marcou um dos gols aí. Terceiro gol da partida do nosso Mengão Queridão. Na verdade, foi dos pés de Davi Luiz, né? Davi Luiz, de primeiríssima ali, carimbou pro fundo do barbante. E o Mengão Queridão goleando o Vasco. O Wolverhampton da Inglaterra promete vir com tudo para tirar mais um jogador do Flamengo. Vale lembrar que no ano passado, o Wolverhampton da Inglaterra chegou a ofertar uma proposta de 107 milhões de reais pelo garoto Vitor Hugo. E o Flamengo, naquela proposta lá do ano passado, o Flamengo ainda ficaria com 20% dos direitos econômicos do atleta. Agora, de acordo com o portal Bola VIP, o Wolverhampton, clube de João Gomes, né? Time aí de João Gomes, que João Gomes levou João Gomes, aí João Gomes está lá no Wolverhampton da Inglaterra, voando e jogando muita bola. Tem interesse, novamente, mantém o interesse em levar Vitor Hugo. E a proposta chega a 102, pode chegar a 102 milhões de reais. A oferta inicial do clube inglês seria de entre 16 e 18 milhões de euros pelo jovem, o que daria algo em torno de 91 a 102 milhões de reais na cotação atual, meus amigos. O Flamengo ainda manteria de 15 a 20% dos direitos econômicos ou mais, avalia ou mais. O Flamengo ainda tinha direito de 15 a 25% dos direitos econômicos, ou mais valia, que seria o valor que isso CD anterior também está em pauta. Ou seja, 20% o Flamengo está aberto ali a fazer negócio, lembrando que a multa de Vitor Hugo é de 100 milhões de euros. Um total hoje, a cotação atual, de 100 100 milhões de euros, 557 milhões de reais. E aí, nação, o que vocês acham? Você venderia o garoto Vitor Hugo por 102 milhões de reais? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua
opinião. Bom, de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Ficam com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.